Pegou? Vamos lá para o nosso tema? Profetas modernos. Eu vou dar uma acelerada na primeira parte, tá? Porque eu não sei quem já assistiu sexta-feira. Eu não vou tão devagar não, vou dar uma acelerada aqui, mas vai dar para captar tudo. Profetas modernos. Primeira coisa, a Bíblia. Olha para a sua Bíblia. Você crê na Bíblia, sim ou não? Hoje tem que crer na Bíblia mais do que tudo. Hoje é Bíblia e tem que crer na Bíblia. Senão você vai chegar aqui e vai falar assim, não, o pastor está tirando ideia da cabeça. Não estou. E é muito verso, tá? Então corre de um lado para o outro aí dentro com a sua Bíblia. Ó o som bonito, ó. Esse é o som bonito. Eu sei que você usa no celular, no tablet, no computador, não tem problema, gente, não tem problema. É que eu gosto do barulho, né? Eu sou da velha guarda. Na minha época não tinha computador, não tinha tablet, era aqueles telefonão discado. Então você aprende a gostar de algumas coisas e o pessoal hoje gosta diferente. Mas vamos lá, você crê na Bíblia? Se você crê, diga, eu creio. Diga aí, eu creio, isso aí. Vamos lá. O que nós queremos responder hoje é o seguinte: o espírito de profecia, o dom da profecia, o que é? Como é que você identifica um profeta verdadeiro? Por quê? Porque na igreja adventista tem a profetisa. Nossos irmãos mormons têm o profeta. Nossos irmãos testemunhos de Jeová têm profeta. Como é que eu sei se o profeta é verdadeiro ou falso? Vamos estudar então. Primeira coisa, o que nós adventistas cremos, né? Nós temos um livro onde nós colocamos as nossas 28 crenças. Uma explicação aqui para você: a igreja adventista não tem nenhuma doutrina, nenhuma crença. Não tem. Porque às vezes eu vejo as pessoas dizendo assim, não, na minha igreja tem a doutrina do sábado. Não, na igreja adventista não tem doutrina nenhuma, gente. A igreja adventista defende as doutrinas e as 28 crenças bíblicas. Quem tem tudo, quem tem crença, quem tem doutrina, aqui ó, é a Bíblia. Nós só estudamos e defendemos, tá certo? Então assim, não, a igreja adventista tem Ellen White é uma profetisa da igreja. Não, vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso, tá bom? E a nossa posição é essa. Deixa eu tirar aqui para você ver melhor. A posição da igreja adventista no que diz respeito ao dom da profecia, a ter um profeta, é cuidadosa aceitação. Porque a Bíblia manda provar os espíritos. Tem que saber se está falando de Deus ou não, se é da parte de Deus ou não. Geralmente vem essa pergunta aí, ó. Tem apoio bíblico para ter profeta? Profeta é invenção da igreja ou a Bíblia dá apoio? Vamos ver o que a Bíblia fala. Alguns detalhes antes de nós então mostrarmos o apoio bíblico. Alguns detalhes. Primeiro detalhe: Deus se revela aos homens de duas maneiras. Isso aí é bom você guardar. As duas maneiras que Deus revela é através da natureza, que é a chamada revelação geral, que a natureza mostra que Deus é criador, e através dos profetas, que é chamada a revelação especial. Quando os profetas escrevem, a revelação especial escrita, o conteúdo da revelação especial, você conhece como Bíblia. E você tem ela aí em suas mãos, tá bom? Quando nós vamos mexer na Bíblia, examinar a Bíblia sobre o dom da profecia, nós vamos descobrir 5 pontos fundamentais. Então eu quero repassar com você. Primeiro ponto fundamental: tem muito profeta na Bíblia que não escreveu o livro da Bíblia. Porque alguns vão lá e dizem assim, não, mas não pode ser profeta, não tem livro da Bíblia, não é profeta. Gente, cuidado para dizer isso. Cuidado. Por que cuidado? Porque Natã, aquele que falou com Davi, quando Davi pecou, não escreveu o livro da Bíblia. Elias, o profeta Elias, não escreveu o livro da Bíblia. Profeta Eliseu, não escreveu o livro da Bíblia. João Batista, profeta, não escreveu o livro da Bíblia. Então, e eles não são profetas porque não foi escrito o livro da Bíblia por eles? Não. Existem profetas que não escreveram nenhuma página da Bíblia. Nenhuma página. E são profetas. Segundo,
Não existe argumento bíblico para dizer que o dom da profecia, porque quem dá o dom é o Espírito Santo, e um dos dons que ele dá aos homens é o dom de profecia. Outros, ele dá o dom de línguas, ele dá o dom de administração da igreja, o amor é o dom, a fé é um dom. Então, existe uma série de dons que o Espírito Santo dá ao povo, tá? Dá à igreja, pessoas, não pense em igreja como prédio. Há uma série de dons dados pelo Espírito Santo. Em nenhuma parte, o dom de profecia, ele está ligado a uma época. Só houve profeta nos dias de Jesus. Só houve profetas no tempo do Antigo Testamento. Nenhum lugar diz isso. E não há também afirmação bíblica dizendo os profetas eram para aquela geração. Não há essa afirmação bíblica, ou seja, os profetas podem ser em qualquer época, para qualquer geração. Terceiro, a Bíblia apresenta os critérios para você saber quais são os profetas verdadeiros e quais são os profetas falsos. Quarto, nos últimos dias, Mateus 24, não vou ler novamente, Mateus 24 diz que nos últimos dias haveria a manifestação de um falso dom profético. Pergunto para você, como é que você sabe que uma nota de 100 é falsa? Como é que você sabe? Você sabe que a nota de 100 é falsa porque você já viu uma nota de 100 verdadeira. Eu não tenho visto há algum tempo, mas você eu sei que vê bastante aí. Tem 3 dessa, 4 dessa na carteira. Então, você viu a verdadeira, quando você vê a falsa, você identifica, você diz que é falsa. Certo? Se existe o falso dom, é porque existe perto da volta de Jesus o verdadeiro. Senão você não consegue identificar o falso. Você está compreendendo? E Joel, no capítulo 2, nós vamos reler daqui a pouco, ele fala do dom profético perto da volta de Jesus. Os judeus, vamos aqui um detalhe, eles ouviram a pregação de João Batista, e a pregação de João Batista, ele dizia claramente que ele estava preparando o caminho para o Salvador. Ali estava vindo o Cordeiro de Deus que tirava o pecado do mundo, ele preparava. Pensa comigo, quando Jesus veio a primeira vez, houve um profeta preparando. Será que não deveria haver uma voz profética preparando agora para o segundo momento a volta de Jesus ou a segunda vinda de Jesus? Pense um pouquinho nisso, só pense. Isso aí é para você ficar pensando, tá? Vamos falar sobre a profecia de Joel? Joel está no Antigo Testamento, Joel capítulo 2. Abre aí, não é muito fácil de achar não, porque é um livro pequeno e ele está meio escondido no meio dos livros lá, mas você procura. Joel capítulo 2, nós vamos ler do verso 28 até o verso 31. Joel é um livro que está antes do livro chamado Amós e depois do livro de Oséias. Daniel, Oséias, Joel. Então aí fica mais fácil de você achar. Joel capítulo 2, do verso 28 ao verso 31. Vamos lá? Diz assim: e acontecerá depois. Você quer saber o que é o depois? O depois está do verso 15 ao verso 17, que é quando o povo de Deus se converter, quando o povo de Deus se juntar e se arrepender. Acontecerá depois que derramarei o meu espírito, presta atenção na profecia, derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Olha aí, há uma profecia bíblica dizendo de profetas no futuro. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, homem ou mulher, filhos ou filhas. Vossos velhos sonharão, vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas eu derramarei o meu espírito naqueles dias. E aí diz mais: eu vou mostrar prodígios no céu, na terra, sangue, fogo, colunas de fumaça. O sol vai se converter em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. O grande e terrível dia do Senhor é o dia da volta de Jesus. E antes da volta de Jesus ocorreriam essas coisas. Por exemplo, o sol se convertendo em trevas, a lua em sangue, prodígios no céu e o dom da profecia, além de velhos sonhando, jovens tendo visões, os servos. Um poder especial ocorreria. Joel 2 profetiza a vinda do Espírito Santo sobre
os dons do Espírito sobre as pessoas. Bom, aí em Atos, no capítulo 2, nós lemos Joel 2, agora você vai para o Novo Testamento, em Atos capítulo 2. Em Atos, eu não vou reler, porque Atos capítulo 2, do 15 ao 20, Pedro está repetindo as frases de Joel. O que aconteceu? No capítulo 2 está a descrição da descida do Espírito Santo sobre a igreja cristã primitiva. O Espírito Santo desce, eles têm os dons de língua, eles têm o dom da palavra, eles começam a pregar, e ali a igreja então toma conta e se torna a igreja cristã que você conhece. Quando as pessoas viram o poder do Espírito sobre os profetas, eles começaram com a seguinte ideia: eles estão bêbados. Aí Pedro diz: não é bêbado não, tá? Verso 13, eles estão zombando e dizendo: tá tudo bêbado esses apóstolos de Jesus Cristo. Aí Pedro levanta e diz: gente, pode parar, não estão bêbados não, né? Esses homens não estão embriagados, é a terceira hora do dia. Estou lendo o verso 15, terceira hora do dia é 9 da manhã. E aí ele diz assim: o que ocorreu aqui é o que disse o profeta Joel. E aí ele cita o profeta Joel, tá? Até o verso 20 ele cita o profeta Joel. Muita gente diz assim: não, o que Joel falou aconteceu em Atos 2 e acabou. Então vamos analisar isso um pouquinho. Se você ler com atenção o capítulo 2 de Atos, de Joel, do verso 28 ao verso 31, você vai perceber que esse dom ele é prometido de maneira especial, não de maneira geral. Agora, de acordo com Pedro, falando em Atos 2, ele dá a entender que ali houve o derramamento sobre todos. Joel está falando de um derramamento especial e Pedro está falando de um derramamento geral. Tá? Será que então a profecia de Joel se cumpriu em Atos e não deve haver um profeta? Ou será que haveria um cumprimento maior no futuro? Tá? Quando você coloca Joel do lado de Apocalipse, e agora você marca Joel capítulo 2 aí, deixa o dedinho marcando em Joel capítulo 2 e vamos para Apocalipse capítulo 6. Apocalipse é o último livro da Bíblia, tá? Você que está nos acompanhando, é nosso amigo, está nos ouvindo, nos assistindo e não tem muito contato com a Bíblia. Apocalipse é o último livro da Bíblia. Apocalipse capítulo 6, do verso 12 em diante, diz o seguinte: vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo, e veio um grande terremoto. O sol se tornou negro. Joel 2 fala do sol escurecendo, tá? Como saco de crina, e a lua como sangue. As estrelas caíram pela terra como figueira, quando abalada por vento forte, deixa cair os figos. O céu recolheu como pergaminho. Os montes e as ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, os escravos, os livres, se esconderam nas cavernas. Está descrevendo o que aqui? A volta de Jesus. E disseram aos montes e aos rochedos: cai sobre nós e escondei-nos da face daquele que está no trono. Chegou o grande dia da ira do Cordeiro, quem pode se suster? Então veja, antes do dia da ira do Cordeiro, haveria o escurecimento do sol, o escurecimento da lua, queda das estrelas, outros fenômenos. E neste meio de fenômenos, neste último período, Joel diz que haveria a presença de profetas, pessoas jovens, rapazes e moças, jovens, filhos e filhas, profetizando. Então, o momento da profecia é nos últimos dias. Quando você pega Apocalipse, o cumprimento da profecia não é lá em Atos, no início. O cumprimento da profecia é lá na frente, é perto da volta de Jesus, é nos últimos dias. E os últimos dias, quando você estuda a profecia em Apocalipse e Daniel, você vai ver que os últimos dias é um período que começa em 1798, depois de um período bíblico de 1260 anos, que nós vamos estudar em um outro momento, tá bom? Então, você não quer falar em 1798, porque nós não estudamos ainda? Não tem problema. A conclusão que nós vamos chegar aqui é que essa manifestação do Espírito é para o fim, próximo à volta de Jesus. Quando você busca nas Escrituras, você começa a encontrar comentários de Paulo
e Paulo fala da manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Então vamos lá em 1 Coríntios, agora você vai voltar um pouquinho, você estava lá em Apocalipse, você volta. Eu disse que hoje era bastante texto, né? Quem não gosta de muito texto já está saindo da live, mas você que gosta de texto e gosta de estudar e mexe aqui, mexe ali, vamos junto, eu gosto também. 1 Coríntios capítulo 1, verso 7 diz assim: a manifestação de nosso Senhor Jesus, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja no final, próximo da volta de Jesus, a igreja que aguarda a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, não tem falta de dons. Então, como vai fazer? A igreja no final tem o dom de línguas, a igreja no final tem o dom do amor, a igreja no final tem o dom da fé. Nós vamos estudar um dia sobre o dom de línguas. A igreja no final tem esse dom, tem aquele dom, e o dom de profecia. Não, esse não pode. Só que aqui diz que não faltaria nenhum dom. Não vos falte nenhum dom, enquanto vocês aguardam a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja no final dos dias, ela deveria ter todos os dons. E os dons do Espírito, eles vão aparecer nessa igreja e eles estão confirmados aqui no capítulo 1, do verso 4 ao verso 8. E aí quando você lê, diz assim: sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça, que vos foi dada em Cristo Jesus, porque em tudo foste enriquecidos nele, em toda palavra, em todo conhecimento, assim como testemunho de Cristo. E essa palavra aqui é a chave, testemunho de Cristo. Marcou aí a palavra testemunho de Cristo? Diz que eles cresceriam na palavra, no conhecimento e no testemunho de Cristo. Verso 6. Para aqui e vai em Apocalipse de novo. Apocalipse de novo. Vamos lá? Apocalipse 19. Apocalipse 19, verso 10. Para a gente descobrir o que é o testemunho de Cristo, o testemunho de Jesus. Verso 10. Prostrei-me, aqui João, prostrei-me ante aos seus pés para adorá-lo, ao anjo que falava com ele. Ele disse: não faças isso, eu sou conservo teu e dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus, o testemunho de Cristo. Adora a Deus. E aí ele explica o que é o testemunho de Jesus. É o Espírito da profecia. É o dom dado pelo Espírito Santo, o dom da profecia. Portanto, na lista de dons que aparece para a igreja no final, um deles tem que aparecer e é o dom de profecia. Vamos ver um pouquinho quais são os dons? 1 Coríntios, você não marcou lá? Foi? Eita, vamos lá, 1 Coríntios 12. Não vamos ler não, é muito grande o texto. Mas aqui está a lista de dons. 1 Coríntios 12, do 27 até o 31, e Efésios 4, do 8 ao 11, tem a lista de dons. Então, olha aqui a lista de dons. Vós sois do corpo de Cristo, membros desse corpo. Deus estabeleceu, aí vem os dons, um para apóstolo, que é o dom do apostolado, um para profetas, é o dom da profecia, um para mestre, operador de milagre, dom de curar, dom de socorrer, dom de variedade de língua. Tá? Esse é uma parte da lista de dons. Vai em Efésios, continua, tem mais dons lá em Efésios. Vamos lá? Efésios capítulo 4, um pouquinho para frente aí. Efésios capítulo 4, do verso 8 ao verso 11. Tem mais uma lista de dons aqui. Né? A lista, verso 11 fala: uns para apóstolos, outros para profetas, outros para pastores, outros para mestre. Então, ser pastor não é assim: vou ser pastor. Não, pastor é um dom. Eu nem sei se eu tenho o dom, eu clamo a Deus, digo: Deus, tem misericórdia de mim e me dá o dom de ser pastor, que é cuidar das pessoas. Então, são os dons. E no meio da lista de dons que a igreja... Agora vamos raciocinar. No meio da lista... Eu estou voltando, hein? No meio da lista de dons... Deixa eu voltar aqui. Eu apareci aqui. No meio da lista de dons que a igreja que está aguardando, esperando, a igreja de Cristo,
esperando aparecer o nosso Senhor Jesus, depois do escurecimento do sol, depois da queda das estrelas, depois dos sinais no céu. Esta igreja que está aguardando a volta de Jesus, entre ela, dentro dela, precisa, para cumprir o que está na Bíblia, tem que aparecer o dom da profecia. Então a igreja tem o dom de mestre, o dom do evangelismo, o dom do pastorado, o dom disso, o dom daquilo e o dom da profecia. Precisa ter, tá? E para que tem que ter dom da profecia? Então, do verso 12 ao verso 15, explica por que tem que ter o dom da profecia. Vamos ler aqui, Efésios 4, do 12 ao 15, por que tem que ter o dom da profecia? Primeiro, aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do serviço. Então, para aperfeiçoar você, para você trabalhar para Jesus Cristo, tem que ter os dons, tá? Para a edificação do corpo de Cristo. O corpo de Cristo é a igreja, para a igreja crescer espiritualmente, para que haja sabedoria do povo, tem que ter os dons. Aí o verso 13 diz assim: até quando? Até que cheguemos à unidade da fé, do conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, que a pessoa cresça à medida da estatura da plenitude de Cristo. Para quê? Para não sermos mais como meninos, criança, como dizia lá no Paraná, como piá, né? Piazada agitada de um lado para o outro, e bate um vento, vai. Então, por que é que tem o dom da profecia? É para ajudar a firmar a igreja. Porque senão é assim: fulano disse isso, bora lá. Mas ciclano disse aquilo, volta para cá. Mas o pastor tal falou isso, então vamos lá. Mas o outro pastor disse, então volta. Não, fica igual o vento, bate e vai. Parece menino, agitado. Não, os dons é para afirmar, é para você dizer, não, eu sei o que eu acredito, está aqui. Aí essa igreja tem a lista, tem os dons, né? E entre os dons está o dom da profecia, tem os dons, e o dom da profecia me ajuda, os dons em geral, me ajuda a afirmar a minha fé, estar firmada, eu saber o que eu creio. Sabe, os dons, ele não substitui a Bíblia. A obra do Espírito Santo através dos dons não substitui a Bíblia. Então, eu quero deixar bem claro para você. Não é para substituir a Bíblia. O dom não é dado para a igreja, o dom do pastorado, o dom de mestre, o dom de profeta, o dom de evangelista. Não é para substituir. Não, então tem o pastor falou, nós rasgamos a Bíblia. Não, a Bíblia está sobre isso tudo. Tá? O objetivo não é esse. Os dons são dados para manter a igreja fiel à Bíblia. O dom não é para anular, é para manter fiel à Bíblia. E a Bíblia, ela fala da aparição do dom profético. E se você, e agora presta atenção no que eu vou dizer para você, se você acredita na Bíblia, igual você disse que acreditava no início, você tem que acreditar no dom profético. Se você nega o dom profético, você não crê num pedaço da Bíblia que diz que há o dom profético. Então é incoerente. Não, é só a Bíblia. Para mim é só a Bíblia. Mas tá bom. Eu gosto quando alguns irmãos evangélicos dizem para mim, não, para mim é só a Bíblia. Não, se está só a Bíblia é fácil. Porque só a Bíblia diz que tem que ter profeta. É só a Bíblia. Não é a opinião do pastor tal, do padre tal. Não, é só a Bíblia. Sim. Então você crê em profeta. Não tem como. Estou mostrando para você. A Bíblia apresenta o dom da profecia. Tá bom? Vamos. Deixa eu voltar aqui nesse slide anterior. A Bíblia e só a Bíblia como regra de fé e prática. Isso aí começou lá com Lutero. E está certo. Só que essa frase, ela exclui a tradição. E exclui qualquer ensino que não fecha com a Bíblia. Então você vai escutar muitos nossos irmãos evangélicos dizendo assim, não, é a Bíblia e só a Bíblia. Tá certo, tá certo. E quando eu digo é a Bíblia e só a Bíblia, a primeira coisa que está fora, tradição. O que é tradição?
Diz a tradição que no domingo nós devemos guardar ao invés do sábado, em honra à ressurreição de Jesus. Isso não está na Bíblia, isso é tradição. Se é Bíblia e só Bíblia, exclui a tradição. Outra coisa que exclui: o pastor tal disse, o bispo tal disse, o padre tal disse, o ancião tal disse. Exclui tudo isso, porque é Bíblia, tem que estar na Bíblia. Agora não exclui o profeta. Profeta não exclui, porque a Bíblia diz que tem que ter o profeta. Tá certo? Vamos para frente. O que é o testemunho de Jesus? Vamos entender agora o que é o testemunho de Jesus. Vamos abrir isso aqui. A frase o testemunho de Jesus não está só em Coríntios, não. Só no Apocalipse ela aparece 6 vezes. 6 vezes. Então vamos lá. Eu não vou mostrar todos os textos, depois você procura aí. E é bom que é um exercício para casa. Você procura, marca, anota, é importante também para você, tá? No capítulo 12 aparece uma vez, no capítulo 1 aparece 2 vezes, no capítulo 19 aparece 2 vezes, no capítulo 20 aparece uma vez. 6 vezes só no Apocalipse. Agora, se você tirar Apocalipse 19, 10 e Apocalipse 12, vamos ler o 12, 17, só para você entender o 12, 17 ligado ao 19, 10, tá? Porque se você isolar o termo testemunho de Jesus, dá a impressão que é um testemunho sobre Jesus. Então, a pessoa falou de Jesus Cristo, ela está testemunhando de Jesus. Então, o testemunho de Jesus é todas as vezes que você fala de Jesus. Pode dar essa impressão, não é isso, tá? Pode dar a impressão que é um genitivo, né? O testemunho acerca de Jesus. Mas olha só Apocalipse 12, 17, diz assim: irou-se o dragão contra a mulher, foi pelejar com os restantes da sua descendência. O restante da descendência da igreja de Deus guardam os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Aí quando você vai no 19, 10, deixa um dedinho aqui no 12, 17, vai no 19, 10, no final diz assim: o testemunho de Jesus é o dom de profecia. É o espírito de profecia. Então, quando você entende o que é o testemunho de Jesus, você volta lá no 12, 17. O povo de Deus, a igreja verdadeira, tem 2 características. Mostrei no outro estudo, lembra? Guarda os mandamentos. Tem o testemunho de Jesus. Se a igreja guarda os mandamentos e não tem o testemunho de Jesus, está errado. Tem o testemunho de Jesus, tem o espírito de profecia, tem o profeta, mas não guarda os mandamentos. Está errado. É uma junção. É bíblico, gente. É bíblico. Tá certo? É uma das características da igreja remanescente, a igreja do final. Ela tem o testemunho de Jesus. Ela tem que ter no meio dela o espírito de profecia. Isso se exige. É necessário um profeta. Não tem como isolar e dizer assim: não precisa de profeta. Tem que ter. E eu me preocupo, e agora eu vou falar, eu vou parar aqui um pouquinho, e você que que não é adventista, é um pai falando com os filhos, e às vezes o pai, quando fala com o filho, e o filho não é muito obediente, tem que dar um cascudo, né? Você que se diz adventista do 7º dia e tem dificuldade de aceitar Ellen White, você não é adventista do 7º dia, você não é da igreja remanescente, e você não faz parte do povo que está aguardando a volta de Jesus, conforme Apocalipse, capítulo 12, verso 17. Porque conforme Apocalipse 12, 17, esse povo, 1, guarda os mandamentos, e 2, tem o testemunho de Jesus. E o 19, 10 diz que o testemunho de Jesus é o espírito de profecia, é o dom da profecia. Isso é exigido. É uma exigência bíblica, não minha. Exigência bíblica. Nós lemos o 12, 17, lemos o 19, 10 e agora eu quero ler o 22, 9. 22, 9. Então ele me disse: vê, não faças isso. Sou conservo teu, dos teus irmãos, os profetas. E dos que guardam as palavras deste livro, adora a Deus. Não, pastor, ele está falando dos profetas da Bíblia. Não. Ele está falando do dom da profecia. Tá certo? E como é que você prova o dom profético?
se o profeta é profeta mesmo ou não. Porque tem isso. Não é assim. Não, então é profeta. Então, pronto. De hoje em diante eu sou o profeta Júlio. Pronto. Deixa eu falar um detalhe antes para você. Às vezes a gente confunde, a gente tem mania de pensar que profeta é quem prevê o futuro. Ficou normal essa palavra entre nós, né? Profeta é quem profetiza o futuro. Biblicamente não é isso. Quem profetiza o futuro é o vidente. É diferente de profeta. É o vidente. O profeta é aquele que lidera o povo de Deus, organiza o povo de Deus, faz com que, conforme Coríntios, deixem de ser crianças agitadas e passem e cresçam espiritualmente. Essa é a função do profeta, tá? E como é que a gente prova o dom profético? Tem dois extremos que são muito perigosos. O primeiro, aceitar qualquer profeta. Tudo é profeta. É profeta. Vem, coisa boa. Fala aqui, abre a Bíblia aqui. Isso tem muito, viu? E agora Deus disse para mim, eu vou profetizar uma palavra para você. Apesar que isso também é muito fácil. Esse negócio de eu vou profetizar uma palavra para você, isso é uma falácia, viu? Eu vou fazer aqui na live o exercício com você, mas na live é difícil, porque eu não estou vendo você e você não está me vendo. Está me vendo, mas não está ao vivo, entendeu? Na igreja é mais fácil de você entender. Mas você quer ver uma coisa? Deus está me revelando, isso é um exercício, não é nada disso. Não está acontecendo isso, não. É um exercício. Deus está me revelando agora que na live há um casal que está brigando demais. E eu devo orar. Olha, você que está me ouvindo, que está com problema no seu casamento, você que briga com seu marido, você, essa outra pessoa, você que seu marido saiu de casa, não te ama mais, eu tenho uma palavra para você. Deus te ama. Deus vai dirigir a sua vida. Deus tem algo maior para você. Deus tem algo grandioso na sua vida. Essa é uma palavra de fé, uma palavra de amor que me foi revelada. Eu não disse nada aqui, gente. Eu não disse nada. Por quê? Numa live com 70 pontos mais os compartilhamentos, a chance de ter alguém com casamento destruído é muito grande. Mesmo que eu não conhecesse ninguém, a chance é muito grande. Você está me entendendo? Isso é uma falácia, isso é uma técnica. Você quer ver outra coisa? Me foi revelado que entre você que está me ouvindo nessa noite, assistindo essa live, eu estou recebendo aqui a revelação do céu, a revelação do Espírito, que você que está com um problema financeiro, creia no Senhor, o Senhor há de abrir uma porta na sua vida, porque eu sei que aqui tem pessoas que estão me assistindo agora, me foi revelado, você que está olhando para mim agora, você que está assustado com o que eu estou dizendo, porque você está com um problema financeiro, amanhã Deus vai abrir uma porta na sua vida. Gente, a chance de alguém estar com um problema é muito grande. É muito grande. É fácil fazer profecia assim. Então, 2 pontos perigosos. 1, achar que tudo é profeta. Aí qualquer um pega a Bíblia e diz, olha, me foi revelado, eu estou aqui, o Senhor está falando comigo, e eu tenho uma palavra profética para você nessa noite. Isso é um perigo. Porque daí você acaba com tudo, vende tudo que você tem, compra a vassoura a R$1.000, entendeu? Queima o que não tem, abandona a palavra de Deus, em cima de uma palavra que alguém recebeu. E como é que recebeu? Como é que é isso? Eu vou mostrar para você o teste agora, o teste do profeta verdadeiro. Então, quando alguém vier para você, olha, me foi revelada uma palavra, cuidado. Outra coisa que é perigoso, também não tem profeta. Aqui é o seguinte, não tem, porque tudo também é perigoso. Você tem que fazer o equilíbrio, você tem que pensar, você tem que analisar. E eu vou te mostrar na Bíblia como é que você faz, tá? Deixa eu falar uma coisa para você. A frase está aí, eu vou ler para você, tá? Mais fácil para nós adventistas dizer que depois dos apóstolos nunca mais teve profeta. Porque nós adventistas apanhamos demais por causa de Ellen White, a profetisa da igreja adventista. Apanhamos demais, demais. Dizem que nós adoramos Ellen White, dizem que ela é a papisa da igreja adventista, diz que ela se você entra na internet, nós apanhamos demais. Era muito mais fácil nós deixarmos de lado. Faz de conta que não tem nada.
Só que seria mentira, seria antibíblico, porque a Bíblia diz que tem que ter um profeta, não tem o que fazer. E a gente não vai pelo caminho mais fácil, a gente vai pelo caminho pelo caminho certo. E Deus nos apresenta, Deus nos diz que há um profeta, é necessário um profeta próximo da volta de Jesus. E se eu tirar um profeta, significa que Jesus está muito longe, tá? Ele nos deu o dom e ele nos dá os critérios para nós fazermos uma prova. E tem 4 critérios, tá? 4 critérios. Não vai aceitando assim, não. 4 critérios. Primeiro critério. Vamos lá. Agora vamos ler 4 versos, tá? Isaías 8. Isaías capítulo 8. Vamos lá, Isaías. É o primeiro critério para você saber se é profeta. Então veio lá com aquela conversa. Eu tenho uma palavra para você, uma profecia para você. Primeira coisa, Isaías 8. Não, mas é o pastor da minha igreja, é o padre, é o irmão, Primeira coisa, antes de você ficar maluco lá, dizendo, não tem uma palavra para mim, porque eu conheço pessoas que receberam uma palavra, é uma palavra especial, e abandonaram família por causa de palavra especial, perderam a fé, perderam tudo por causa de uma palavra especial. Então, a primeira coisa que você vai fazer é Isaías, capítulo 8, verso 19 e 20, diz assim: quando vos disserem, consultai os necromantes. Necromante é quem fala com morto, tá? Necromancia é a arte de receber mensagem dos mortos. O indivíduo está morto e aí ele fala comigo, eu escrevo, eu psicografo. Isso aí é necromancia. Quando vos disserem, consultai os necromantes, os adivinhos, que chiureiam, que fazem uns barulhinhos, parece passarinho, murmuram. Acaso, uma pergunta, não consultará o povo ao seu Deus? A favor dos vivos, tem que consultar os mortos? E aí vem a frase que você vai guardar. A lei e ao testemunho, se não falarem desta maneira, jamais verão a alva. Jamais verão o dia da volta de Jesus, se não falar através da lei e dos testemunhos. Então, quando alguém vier lá com a ideia, não, porque eu falo, porque acontece a profecia, vê se ele é um guardador dos 10 mandamentos. Se não é, pega a sua Bíblia, fecha, bota debaixo do braço, vai embora. Não fica lá, não. Mas ele fala uma palavra bonita para mim. Eu falei um monte de palavra bonita para você também, então fica aqui, Eu tenho um bocado de coisa para falar para você aqui, bonito. Eu falo com esse meu jeitão aqui, mas eu posso falar um monte de palavra bonita para você. Eu posso falar para você que amanhã Deus tem uma obra a realizar na sua vida, porque você é um vencedor. Você não nasceu um derrotado. Satanás tem lutado contra você, mas você é muito maior do que isso, porque Deus tem uma porta aberta para você no céu. E anjos estão em volta da sua casa, em volta da sua cama, te abraçando. Quando você dorme, Jesus fala com você, põe a mão na sua testa e diz, filho, eu te amo, eu morri para você e tem um lugar. Palavra bonita eu falo para você. Mas tem que ver se o indivíduo guarda a lei e o testemunho. Porque esses que não guardam nunca verão a alva, nunca verão a volta de Jesus. Segundo, Jeremias 28. Estávamos em Isaías, agora vamos para Jeremias. Jeremias 28. Diz assim, Jeremias 28, verso 9: o profeta que profetizar paz, só quando cumprir a sua palavra, será conhecido como profeta enviado do Senhor. E aí o 18, volta um pouquinho aí, 18, do 7 ao 10, diz assim: no momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino, para arrancar, derribar e destruir, se tal nação se converter da maldade contra a qual eu falei, eu me arrependerei do qual pensava fazer-lhe. No momento que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para edificar e plantar, se ele fizer o que é mal perante mim e não der ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que houver dito lhe faria. Então, veja bem, vamos entender aqui. Conforme o profeta Jeremias 28,
Segundo, o que o profeta fala acontece. O profeta falou, acontece. Então o profeta disse para você assim: amanhã uma porta vai se abrir. Gente, são 4 sinais. Não é um deles, é os 4. Os 4. São 4 provas. Tá bom? Primeira é falar conforme a lei. Ele tem que viver, não é falar, viver. Segundo, ele fala, acontece. Ele fala, acontece. Então ele diz para você: olha, uma obra especial amanhã, você que está devendo R$1.000, amanhã na sua conta vai ter 1.500. Ele que se vire e deposite 1.500 para você, porque senão ele é profeta falso. Entendeu? Mas eles nunca falam assim, é sempre muito genérico, sabe? É sempre enrolação. Nunca é assim: olha, Fabi Fiuza, amanhã na sua conta vai ter R$5.232,27. Não. Amanhã uma grande bênção, você que precisa, uma grande bênção, vai bater na sua porta. Cansado de ouvir isso, gente. Cansado. Só que Jeremias 17 mostra que existem mudanças. Mudanças. Deus fala, o povo se arrepende, e Deus diz assim: eles se arrependeram, que coisa linda, eu vou perdoar. Você quer um exemplo? Jonas disse assim: a cidade vai ser destruída. E foi? Não. Por que não foi? Porque o povo se arrependeu. Então Jonas deixou de ser profeta? Ele continuou um profeta verdadeiro. É que Deus resolveu na sua misericórdia perdoar. Então o que o profeta fala se cumpre, desde que não seja uma profecia que dependa do arrependimento. Ele fala uma coisa, o povo se arrepende, Deus é misericordioso, é bondoso, perdoa. Mas o que o profeta fala tem que acontecer. Terceiro, Mateus 7, do 15 ao 20, está lá no Novo Testamento. Mateus 7, do 15 ao 20. Vamos lá? Mateus 7. Tem um pouquinho de paciência, está um bocado de gente ainda embora da live. Não vai não, fica aí um pouquinho. Estamos acabando, estou acabando. Hoje era longo, gente. Mateus 7, do 15 ao 20. Olha o que Jesus disse: acautelai-vos dos falsos profetas, que apresentam para vocês disfarçado em ovelha. O texto é pesado, mas por dentro são lobos. Olha só, frase de Jesus Cristo: cuidado com esses profetas, que são bonzinhos, parecem ovelhinha, mas são lobos. Como é que você conhece o profeta? Pelos frutos o conhecereis. Aí Jesus pergunta assim: tem como colher uva de espinheiro, figo dos abrolhos? Toda árvore boa dá bons frutos, árvore má, frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má não produz frutos bons. A árvore que não produz fruto bom, ela é cortada, lançada ao fogo. E aí o verso 20, Jesus dá o segredo, que é o terceiro: pelos frutos os conhecereis. Você tem que saber o que o indivíduo vive, como que é a vida dele. Ele tem 7 mulheres na vida, a Bíblia diz que é para ter uma. Que profeta é esse? Ele rouba, ele é desonesto, a Bíblia diz que não pode roubar. Que profeta é esse? Você tem que analisar a vida da pessoa, tá? Você tem que analisar. Então, o primeiro passo é a lei e o testemunho. Ele tem que falar conforme a lei e o testemunho. Segundo, o que ele fala cumpre, a não ser que seja condicional. Terceiro, a vida da pessoa, tá? E o último está em 1 João, capítulo 4. 1 João, capítulo 4, do verso 1 ao verso 3. 1 João, capítulo 4, do 1 ao 3. Amados, não deis créditos a qualquer espírito. Olha que coisa fantástica. Não é para acreditar em tudo, gente. 1 João 4, de 1 a 3. Antes provai se procedem de Deus, porque muito falso profeta tem saído do mundo afora. Olha aí, tem muito falso profeta. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. É a última prova. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Todo que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, é o espírito do anticristo, a respeito que vocês já têm ouvido e que presentemente já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus
e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que o que está no mundo. O último teste é a exaltação de Cristo. O profeta verdadeiro, ele exalta Cristo. Ele coloca Jesus como Salvador. Ah, mas o profeta que eu creio, pastor, ele exalta Jesus como Salvador. Pronto, passou no primeiro teste. Faz os outros 3 com ele. Faz os outros 3. Passou, é profeta verdadeiro. Não passou, não escuta o que ele fala, porque é um profeta falso. Tá certo? Vamos terminar? Vamos terminar. Segundo Crônicas 20, 20. Segundo Crônicas 20, 20. Está lá no Antigo Testamento. Lá. Segundo Crônicas 20, 20. Um conselho fantástico para todos nós. Segundo Crônicas 20, 20. Marca aí na Bíblia, que esse texto é bacana da gente ter ele marcado na Bíblia, viu? Bonito demais. Segundo Crônicas 20, 20. É um texto longo. Pela manhã cedo se levantaram, saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem, Josafá, que era um rei, se pôs em pé e disse: Ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Olha só o conselho. Crede no Senhor vosso Deus e vocês ficarão seguros. Crede nos profetas e vocês vão prosperar. Crede em Deus e vocês estão seguros. Crede nos profetas e vocês vão prosperar. Entenderam? Biblicamente tem que ter profeta. Não tem para onde escapar. Não, mas eu não gosto. Não. Tem que ter profeta. Pastor Ellen White. Então, eu vou explicar para você fácil. Você gosta de bolo de chocolate? Eu digo para você agora aqui na live, eu faço um bolo delicioso. Você pode acreditar em mim. Ou você pode falar assim, me arruma um pedacinho aí, e eu te dou um pedacinho e você põe na boca e experimenta. E quando você experimenta, aí você vai ver que o bolo realmente é gostoso. E aí quando alguém diz assim, não, mas o bolo... Não, eu experimentei e é gostoso. Ellen White, eu digo para você que é profetisa da igreja. Eu estou dizendo para você que é um bolo gostoso. Eu quero convidar você a não acreditar em mim. Geralmente o pregador fala assim, ó, não acredita no que eu estou te falando, que eu sou pastor, eu sou padre, eu sou bispo, eu estou falando, você acredita em mim. Estou fazendo o contrário. Eu estou pedindo para você não acreditar em mim. Estou pedindo para você experimentar. Experimenta. Faz o teste. Você sabe os 4 testes. Pega um livro e leia. Em vez de acreditar no que eu estou te falando, leia. E veja se ela tem condição. Porque ela cumpre os requisitos. É perto da volta de Jesus. É depois dos acontecimentos no sol, na lua e nas estrelas. É nos últimos dias. Entendeu? É mulher. Não, mas Joel diz que é filhos e filhas. Pode ser mulher. Ela cumpre os requisitos. Mas será que ela é? Experimenta. O senhor tem uma sugestão? Tem. Esse livro aqui, ó. Por que o senhor sugere esse aí? Não, porque ele é fininho. Só por isso. Ele é fininho. Em vez de você pegar um livro imenso, grosso, difícil de ler, pega esse aqui, 100 páginas. Conforme a encadernação tem menos. Tá vendo o nome aí? Caminho a Cristo. Isso aqui foi um presente da escola adventista. Capa dura, papel couché, né? Um presentaço que a gente ganhou. Caminho a Cristo. Leia, experimenta. Não acredita no que eu estou falando, não. Você perdeu 1 hora aqui comigo. Acredita no que eu estou dizendo, não. Experimenta. Experimenta. Se você não quer aquele lá, esse aqui também, ó. Ellen White também. Caminha, a vida de Jesus. Eu tenho um desse para dar de presente se você não tem. Experimenta. Leia. Faça a experiência. Porque, biblicamente, tem que ter o profeta para ser povo de Deus.